Hoje vamos mostrar que existe algumas maneiras surpreendentes de machucar você. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal e faça um comentário abaixo com o seu nome e o estado onde mora, pois o seu nome poderá ser mencionado no final dos próximos vídeos com um agradecimento especial. Vamos começar? Aprender a ideia de que devemos ser generosos e priorizar a generosidade sobre nossos interesses pessoais é algo que nos foi ensinado desde cedo. No entanto, é importante estar ciente dos perigos de ser excessivamente gentil e compassivo, pois vivemos em um mundo onde nem sempre recebemos o que damos. Existem pessoas generosas que podem drenar nossos recursos financeiros e energéticos através de doações indiscriminadas. Se é sua primeira vez em meu canal, peço que me ajude se inscrevendo e dando like no vídeo para que eu possa continuar criando conteúdo no futuro. A generosidade excessiva pode colocar em risco nossas próprias vidas, pois pode levar a efeitos negativos inesperados. Hoje, vou revelar as 8 coisas que podem acontecer com você por ser bom demais e apresentar 4 estratégias estoicas para evitar que as pessoas se aproveitem de você. Primeiramente, ao ser excessivamente generoso, você pode criar expectativas irreais em relação às pessoas ao seu redor. Os estoicos enfatizam a importância de aceitar as circunstâncias como são e não basear nossa felicidade nas ações dos outros. Ao dar sem esperar muito em troca, você evita decepções e pratica o distanciamento emocional, o que leva a uma maior tranquilidade. É nobre ser generoso e dar o melhor de si aos outros sem esperar nada em troca. No entanto, muitas vezes acabamos esperando consciente ou inconscientemente que os outros respondam da mesma maneira. Quando essas expectativas não são atendidas, podemos nos sentir decepcionados. A raiz do problema está em nossas próprias expectativas, pois ao assumir que os outros responderão da mesma forma que nós, nos colocamos em uma posição vulnerável. É natural desejar que os outros reconheçam e valorizem nossos esforços, mas o estoicismo nos lembra de que não podemos controlar as ações dos outros. Podemos apenas controlar nossas próprias ações e reações. É difícil ser completamente altruísta em nossa generosidade, mas é importante manter um equilíbrio saudável para evitar ser explorado por pessoas oportunistas. Em suma, a generosidade é uma virtude louvável, mas é importante ser cauteloso e estabelecer limites para proteger a si mesmo. Ao praticar a generosidade com sabedoria e discernimento, podemos contribuir para um mundo melhor sem comprometer nossa própria segurança e bem-estar. Espero que essas reflexões sejam úteis e que você encontre inspiração para ser generoso de forma equilibrada e consciente. Lembre-se de que a verdadeira generosidade vem do coração e não deve ser usada como um meio para agradar aos outros ou para receber reconhecimento. Seja gentil, mas não se esqueça de cuidar de si mesmo também. Conscientemente ou inconscientemente, quando damos tudo, esperamos que outros façam o mesmo. No entanto, ao se acostumar a fazer tudo por eles, você corre o risco de ser deixado de lado, assumindo todas as responsabilidades tanto na vida deles quanto na sua. A verdade é que suas expectativas de reciprocidade podem não ser atendidas, levando a sentimentos de mau humor, cansaço, frustração e desapontamento. O estoicismo nos ensina que a verdadeira riqueza está em nossa capacidade de dar sem esperar nada em troca, encontrar alegria no ato de dar e manter nossa paz interior, independentemente das respostas dos outros. É importante encontrar um equilíbrio entre ser generoso e cuidar de si mesmo. Praticar a moderação, como os estoicos preconizavam, torna-se um âncora em um mar de demandas intermináveis, permitindo que você mantenha o controle sobre suas ações e evite se desgastar emocionalmente. Muitas vezes, nos adaptamos a situações e ambientes confortáveis, o que leva ao conceito da zona de conforto. Se assumirmos constantemente as responsabilidades dos outros, permitimos que eles permaneçam em suas zonas de conforto, sem sentirem a necessidade de crescer ou enfrentar desafios, pois sabem que estaremos lá para cobrir suas costas. Isso não só é prejudicial para os outros, mas também para nós mesmos, pois negligenciamos nossas próprias necessidades e prioridades. Estabelecer limites claros e praticar a generosidade de forma equilibrada nos ajuda a manter o controle sobre nossas ações e a evitar padrões prejudiciais que afetam nossa saúde emocional. A moderação e a sabedoria ao dar permite que você preserve sua paz e bem-estar, enquanto também incentiva os outros a assumirem suas responsabilidades e a crescerem como indivíduos. Os estoicos enfatizaram a importância de viver de acordo com a razão e a virtude, estabelecendo limites e priorizando nossas próprias responsabilidades. Isso é essencial para manter o equilíbrio e evitarmos sacrificar nossa autenticidade e bem-estar em prol dos outros. Se nos dedicarmos exclusivamente às prioridades dos outros, corremos o risco de fugir de nós mesmos e de enfrentar emoções dolorosas e o vazio interior.
Cuidar de nossas próprias necessidades e prioridades não é egoísmo, mas sim uma forma de autocuidado e preservação de nossa autenticidade, como os estoicos nos ensinam. Estabelecer limites e viver de acordo com nossas virtudes não é apenas um ato de amor próprio, mas também o caminho para uma vida autêntica e significativa. É importante encontrar o equilíbrio entre dar generosamente aos outros e cuidar de si mesmo, mantendo assim a harmonia entre suas responsabilidades, suas relações e seu bem-estar emocional. Na próxima vez que sentir a tentação de se perder no constante serviço aos outros, reserve um momento para reconhecer as emoções desconfortáveis que surgem na solidão e abrace-as com compaixão. Permita-se ser autêntico em seus desejos e necessidades, estabelecendo limites saudáveis e aprendendo a dizer não quando necessário. Você descobrirá que honrar sua autenticidade não só o tornará mais forte internamente, mas também lhe permitirá oferecer generosidade equilibrada e genuína aos outros a partir de um lugar de plenitude e autenticidade. O estoicismo nos encoraja a cultivar força interior e autocontrole, estabelecendo limites e praticando autodisciplina. Se você se deixar ajudar demais, pode ser visto como uma figura de autoridade na área em que colabora com outras pessoas. Mas pode transmitir a impressão oposta. A falta de limites torna você vulnerável e as pessoas percebem isso como fraqueza. Em vez de lhe respeitarem, podem começar a tirar vantagem de você, vendo como alguém disposto a suportar responsabilidades sem questionar, o que leva a constantes sobrecargas, exaustão e frustração. No entanto, quando começa a dizer não de forma firme, porém respeitosa, algo incrível acontece. As pessoas começam a percebê-lo de maneira diferente, valorizando sua capacidade de estabelecer limites e se valorizar. Esta mudança de percepção é essencial para que não seja mais visto como alguém que aceita tudo sem reclamar, mas sim como alguém digno de ser tratado com respeito e dignidade. Estabelecer limites e praticar autodisciplina envia uma mensagem clara ao mundo de que você merece ser tratado com dignidade e respeito. Ao dizer não e se defender, você está afirmando seu próprio valor e exigindo respeito. Lembre-se disso sempre que seus limites forem testados e mantenha-se firme em sua posição. Quanto à dinâmica social de receber atenção apenas quando é conveniente para os outros, é importante perceber que as pessoas ao seu redor podem começar a se afastar quando percebem que não podem mais tirar vantagem de você. Isso pode ser desafiador, mas é uma oportunidade para perceber quem são seus verdadeiros amigos e estabelecer relacionamentos mais autênticos e equilibrados. Em última análise, é essencial se valorizar e se respeitar, estabelecendo limites saudáveis e praticando a autodisciplina. Isso não apenas melhora sua autoestima, mas também muda a forma como os outros o veem e o tratam. Lembre-se de que dizer não e se proteger não é egoísmo, mas sim uma forma de autopreservação e autenticidade. Mantenha-se firme em seus limites e continue a valorizar-se, pois você merece ser tratado com dignidade e respeito. Siga firme em seu caminho de autenticidade e equilíbrio, e verá como suas relações e sua autoestima irão prosperar. Lembre-se sempre de sua própria valia e de que você merece o melhor. A generosidade é uma qualidade admirável que muitas vezes nos leva a dar livremente aos outros, sem esperar nada em troca. No entanto, é importante lembrar que nem todos ao nosso redor valorizam essa generosidade da mesma maneira. Em alguns casos, podemos nos sentir excluídos e decepcionados quando percebemos que estamos sendo explorados por aqueles que não valorizam verdadeiramente nossa amizade e apoio. A filosofia estoica nos ensina a enfrentar essas situações de forma equilibrada e consciente. Em vez de permitir que a decepção e a traição nos afetem, devemos encarar esses desafios como uma oportunidade de praticar o discernimento. O discernimento nos ajuda a distinguir entre aqueles que realmente valorizam nossa presença e os que estão apenas interessados em se aproveitar de nossa generosidade. Estabelecer limites claros e praticar a autodisciplina são fundamentais para proteger nossa energia e recursos. Ao fazer isso, garantimos que estamos investindo nosso tempo e esforço naqueles que realmente valorizam nosso apoio genuíno. Essa abordagem não apenas preserva nossa própria saúde emocional e física, mas também nos permite cultivar relacionamentos autênticos e satisfatórios. É importante reconhecer que a generosidade desmedida pode nos levar a atrair pessoas necessitadas e oportunistas, que não estão interessadas em contribuir de forma recíproca para o relacionamento. Ao praticar a moderação e o autocontrole, garantimos que estamos mantendo nossas vibrações em uma frequência elevada, atraindo pessoas igualmente positivas e genuínas. Além disso, a filosofia estoica nos alerta sobre os perigos do vício, que podem surgir quando nos entregamos a padrões de comportamento excessivos e insalubres. Ao observar os sinais de alerta e aceitar feedbacks honestos sobre nossas ações, podemos evitar cair em armadilhas viciantes que prejudicam nossa saúde e bem-estar.
Portanto, ao praticarmos o equilíbrio, a moderação e a autoconsciência, podemos viver de acordo com os princípios estoicos e experimentar uma verdadeira conexão humana baseada na honestidade, integridade e reciprocidade. Ao fazermos isso, estaremos cultivando relacionamentos autênticos e mutuamente benéficos, que nos trazem uma sensação de paz e satisfação duradouras. Em resumo, o estoicismo nos ensina a valorizar nossa generosidade, estabelecer limites claros e praticar a autodisciplina para garantir que estamos investindo nossos recursos emocionais e físicos de maneira significativa e saudável. Ao fazê-lo, podemos evitar cair em armadilhas viciantes e atrair relacionamentos autênticos e gratificantes em nossas vidas. Não demorará muito tempo antes de você mostrar sua admiração e gratidão, o que fará com que as pessoas comecem a se perguntar o que está acontecendo contigo e quais são as intenções ocultas que você tem e não revela a ninguém. Isso pode levar a outras pessoas a pensarem que você encontrou um grupo de pessoas desconfiadas. Não necessariamente, mas é mais provável que seja realista. A maioria das pessoas, mesmo entusiastas, tendem a esconder intenções maldosas, sendo melhor afastar-se delas e recusar a ajuda que desejam fornecer. Vamos analisar as estratégias para prevenir isso. A estratégia número 1 consiste em estar atento aos seus sentimentos e emoções, seguindo a ideia estoica de autoconsciência. Os estoicos acreditavam na importância da autorreflexão para compreender suas reações e necessidades. Ao prestar atenção aos seus sentimentos, você pode identificar se está exagerando emocionalmente, o que permite ajustar seu foco e encontrar um equilíbrio saudável. Quando ajudamos os outros, pensar em nós mesmos e priorizá-los é um ato altruísta que deveria nos fazer sentir como se estivéssemos andando nas nuvens. Portanto, se você se sentir sobrecarregado, irritado, sem energia ou usado, é hora de prestar atenção aos seus sentimentos. Se algo com o qual você não tem obrigação está causando tanto desconforto, é importante não se enganar e descobrir como a ajuda que você está fornecendo afeta seu bem-estar. A estratégia número 2 é perder o medo da palavra não, seguindo os ensinamentos estoicos. Em suma, é importante encontrar um equilíbrio entre priorizar os outros e a si mesmo. Dê a quantidade certa de sua generosidade, evitando ser egoísta ou acabar exausto. Ao praticar o autocontrole e a autoconsciência estoica, você poderá manter relacionamentos saudáveis e cuidar de si mesmo adequadamente. Lembre-se sempre da importância de dizer não quando necessário e reserve um tempo para si mesmo, respeitando seus limites e seu bem-estar. Estou comprometido em responder a cada um de vocês. Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários. Este canal está aqui para ajudá-lo a progredir em sua vida, seja em relacionamentos ou carreira. Inscreva-se e ative as notificações para ficar atualizado sobre novos vídeos. Vamos crescer juntos. Obrigado e até o próximo vídeo.